Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do DPZ NutriCast e hoje estou com a Débora Pop, psicóloga. E para quem não sabe, né, é minha irmã. Muito prazer, Débora. Olá, Gostoso obrigada. te ter aqui comigo hoje. E vamos falar um pouquinho sobre psicologia. Vamos lá. E aí, isso é presente para nós, Débora. Vamos lá. Pessoal, eu sou a Débora Pop, sou irmã da Denise e tenho 23 anos de psicologia, trabalho com psicologia clínica, psicologia organizacional e tenho mergulhos em muitas áreas, como a psicanálise, a psicossomática. Nesses últimos tempos, eu também tenho me dedicado a trabalhar com a NR1, que a gente vai conversar mais hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Estou ampliando meu trabalho nesse sentido e é isso. O que a NR1, a psicologia, pode agregar dentro das empresas de food service hoje? Bom, a NR1, ela é uma norma que nasceu lá em 1978 e ela teve uma atualização agora, né, uma ampliação, que é o acompanhamento e a gestão dos riscos psicossociais, né? E acompanhar esses riscos psicossociais é cuidar do clima da empresa, entender como é que essa empresa está funcionando, né? Eu entendo a empresa como uma máquina, né? Ali como, vamos pensar na máquina de um relógio, que uma engrenagem que depende, todo mundo depende, né? Cada engrenagem depende De um funcionamento. do outro, de um do outro. E cuidar disso é cuidar muito da empresa. Porque quanto mais a gente investe no bem-estar dos colaboradores, mais retorno a gente vai ter. Então, a NR1 tem um monte de pesquisas, não sobre a NR1, mas sobre esse tipo de cuidado, né? Cuidado sobre o clima, porque a NR1 é muito nova, mas todo mundo que investe nesse tipo de cuidado tem retornos enormes. Diminuição de turnover, né? Diminuição da rotatividade da empresa. Os funcionários trabalham melhor. Com essas pesquisas, a gente pode ir descobrindo o que está travando alguns fluxos, o que está colaborando para que o funcionamento da empresa não ande redondo. Então, tudo isso vai colaborar para uma produtividade maior, né? Sem falar sobre a parte final, que são, né, essa análise, todo esse cuidado, ele vai ser impactado lá no final, lá na hora de chegar na parte contábil, né? Então, quanto maiores os afastamentos, quanto maiores os episódios, né? Os acontecimentos, os registros que tiverem ali, mais pagamentos de impostos, os pagamentos vão ser maiores para aquele empresário. Então, ele vai ter ganhos diretos dessa forma. Então, e indiretos, ele vai ter também, por exemplo, diminuindo o turnover, ele não tem que gastar com contratação, ele vai ter que gastar menos, por exemplo, tendo que acompanhar um funcionário ali 3 meses, investindo nele, né, fazendo onboarding no funcionário, com o funcionário, tudo, tendo, né, faz um monte de investimentos e aí, de repente, tem que mandar esse colaborador embora. Então, assim... então, tudo isso, né? Tudo isso vai trazer ganhos para todo esse, né? Para todo esse gestor de empresa. É muito interessante falar disso hoje, porque antigamente a cultura era muito diferenciada, né? Eles achavam que tinha que ter um militarismo dentro das empresas, né? Para que isso fizesse aonde o colaborador rendesse, né? Era um negócio até cruel, né? E eu acredito que a NR1 e essa parte, esse cuidado emocional, ele veio muito para somar. Óbvio, né? Não existe nenhuma lei que não seja para somar. Mas, pensando nisso tudo, eu não sei se hoje as pessoas estão com uma consciência bacana sobre isso. Porque me dá a sensação
de que as pessoas não entenderam o quanto isso é rico. Né? Os donos de empresa, né, os empresários, eles entenderam que é mais um problema para eles resolverem agora. Ou mais um investimento. É mais um gasto que eles têm que ter e mais um problema para eles lidarem agora. Outra lei, outra coisa que Outra lei, eu tenho que resolver logo, porque senão eu vou ter multa. Então, e aí eles ficam presos na multa. O que isso leva o colaborador a pensar assim, eles estão fazendo tudo isso só para eles não levarem multa. Eu acredito que essa mão dupla de troca de processos, de que eu te dou algo para que você se sinta acolhido, não tem muito. E quando a gente fala disso, dá pra gente falar que isso é mais do proprietário ou é mais uma falta de informação? De como você vê isso dentro da empresa? Olha, assim, tem uma cultura do proprietário, né, das pessoas em geral acharem que uma nova lei sempre é para punir, né, e nunca se abrem para olhar os lados positivos, né, e é uma desinformação, né, é uma desinformação. Sim. Então, se a pessoa que for buscar, se a pessoa que for, seja o proprietário, seja a parte do RH, se ela pudesse informar mais, puder ir transformando essa cultura, essa pessoa que vai levar esse trabalho de gestão para as empresas, se ela puder também trabalhar tudo isso, né? Eu acho que isso pode ser um trabalho espetacular. Sim. Então, vai ser um trabalho que ele precisa ser realizado não só com a equipe, né? Eu vou fazer isso com os funcionários ali. Vou aplicar esse questionário nos funcionários e eu vou direcionar o planejamento disso para os funcionários só, né? Porque a gente tem um acompanhamento depois, e, enfim, tem né? A gente tem programas, tem os programas depois, né? Se a gente puder entender que é essencial trabalhar do topo da pirâmide, né, para baixo, se a gente puder entender que é essa cultura do gestor, essa cultura daquele que criou aquela empresa, né, daquele que... Se a gente puder entender que a gente precisa entrar naquele lugar, primeiro, conversar, entender como aquela empresa funciona, entender quem trabalha lá, entender todo o contexto, para depois fazer essa análise e para devolver essa análise, isso é essencial. A maioria das pessoas que eu tenho visto que oferece esse tipo de trabalho não são psicólogos e eles focam muito só na realização ali da parte técnica do protocolo e pronto, mesmo. do protocolo, né? Sim, então, o que é que o governo pediu? Isso, isso e isso. E trabalhar com pessoas, né, há quase 30 anos, porque eu estudo há quase 30 anos, né? Nunca parei de estudar. E trabalhar com pessoas e percebendo pessoas, né, e percebendo grupos e organizações, como as coisas funcionam, como psicóloga, eu afirmo que é importante trabalhar desde o topo da pirâmide. Desde o topo. Se a gente não mudar a cultura, né, nós vamos ter problemas ali embaixo na estruturação desse trabalho. Sim, porque muitas vezes a gente olha o colaborador como aquele menino rebelde da escola, né? Aquele que fazia bagunça, aquele que corria no recreio, voltava suado. E a gente olha o colaborador, por eu estar dentro dessas operações, eu percebo muito isso. Então, assim, o colaborador tá lá, executando o serviço, tá fazendo aquilo ali. E ele foi programado, porque ele vai chegar a tal hora, ele tem que cumprir aquela tarefa, aquele cronograma de que foi instruído para ele. E aí, muitas vezes, o dono ele não tem uma coerência de ver esse olhar de produtividade. Então, se sai dentro do padrão, que nem ele sabe, muitas vezes, qual é esse padrão, a pessoa fica estressada e vira um caos, assim. Então, assim, eu vejo muito detalhes disso. E que, muitas vezes, a cultura ela tem que ser iniciada pelo começo, igual você está falando, pelo topo da pirâmide, pelo começo da hierarquia. E puxando isso tudo, assim, a gente indo para esse assunto, quando a gente fala de topo, de dono, entender o pilar da empresa, o porquê que aquela empresa está aberta, faz todo sentido para a gente começar esse trabalho? Faz toda a diferença.
você entender a identidade daquela empresa. Isso, é isso que eu acho muito legal. Assim como a gente entender a identidade de cada pessoa, né? Você poder, assim, a empresa é um organismo vivo. Sim. Né? Vivo, em movimento, e a gente precisa entender a personalidade, né? E geralmente a gente vai conseguir encontrar a personalidade quando a gente vai fazendo essa investigação desde lá do começo, né? Do topo da pirâmide. E entender por que ele começou aquela empresa. Exato. Né? Porque, assim, a maioria fica focada no financeiro. Exato. E, assim, falando de uma maneira muito amplificada, que o financeiro, ele é uma consequência de um trabalho bem construído. Né? Que igual a gente começou falando, né? Que a NR1, ela vem para poder organizar um gasto de déficit, não só financeiro, né? Ela organiza de uma maneira como um todo. E a cultura mais difícil hoje que eu vejo é exatamente essa cultura empresarial, que a gente ainda tem esse jeito arcaico, né? De lá de trás. Sim. Dos empresários hoje, de que... Eu já presenciei algumas cenas não muito agradáveis com proprietários, né? Muito autoritários, que confesso que eu fiquei horrorizada com certos tipos de comportamentos de proprietários. Mas eu também percebo um comportamento paternal, maternal daquele dono, sabe? Aonde o colaborador, ele acaba sendo filho, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com um proprietário e falei, até que horas que você vai tratar o seu gerente como filho, né? Como é que isso vai mudar? Isso é comum? É comum, sim. E a gente está falando, né, ou de uma cultura autocrática, né, que é aquela cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estamos falando também dessa cultura do paternalismo, né? São fenômenos que a gente percebe na clínica, né? Eu que trabalho com psicanálise, essa transferência, essa ideia, né? Eu trago lá de trás uma ideia de como eu tenho que ser. Eu transfiro para alguém aquilo que eu gostaria, né? E então ter um profissional da psicologia, ser um profissional da psicologia a fazer determinados trabalhos ajuda muito a ir desmistificando isso, entendendo o porquê desses processos, né? Mas a gente vê muito, isso é muito comum, né? Pelo fato de que muitas vezes o gestor não pede ajuda, não amplia seus conhecimentos. Então, se você tem perfil de liderança, um perfil de criar projetos e tudo, você precisa, de qualquer forma, em qualquer área da vida, você precisa de ajuda, ninguém é sozinho. Sim. Então, continuar estudando, pedir ajuda, né, para um profissional que tem qualificação para lidar com pessoas. Sim. E que tem outras qualificações, né, e você ir trazendo para o seu lado um time que pode te ajudar a ter uma compreensão melhor do seu negócio, porque o negócio não é só processos, né? Não é só a qualificação, o tipo, né? Não é só isso, é saber lidar com todo aquele mecanismo, né? Com todo aquele mecanismo ali do relógio, né? Com todas as engrenagens para manter o que é preciso para que uma engrenagem continue funcionando, né? Então, o líder, ele não se capacita, ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. E por isso... E esse líder você coloca que é os proprietários. Os proprietários. E aí, junto com isso, os líderes também. Porque se o proprietário é assim, geralmente quem ele contrata também vai ter essa dificuldade. Esse perfil, ele segue uma linha? Ou ele tem como contratar alguém que é diferente do perfil dele? Tem, sim. Ele tem como contratar. Pode ser que ele dê a sorte de contratar alguém que tenha um outro perfil. Ele aceitaria? Muitas vezes existe resistência nisso, né? Existe muita resistência. Então, se eu tivesse que levantar uma bandeirinha, né, e falar assim, gente, façam isso, líderes, abram-se para ouvir opinião de outros
profissionais. Porque é legal a gente falar disso, para vocês ficarem melhores. que é uma dúvida que eu tenho. Se eu vou contratar alguém hoje, eu sou empresária, se eu for contratar alguém, eu tenho que estar presente nessa entrevista de contratação? Olha, a entrevista de contratação, ela começa muito antes da hora da entrevista. Já apareceu o candidato? Do Muito tete a tete? muito Sério? antes de Me fala você mais sobre isso, que muito legal. antes de você buscar o candidato. A entrevista precisa começar ali no desenvolvimento do perfil, Ok. né? E como que eu vou desenvolver esse perfil? Seria uma descrição de cargo, assim, pra eu entender o perfil daquela vaga, ou entra um perfil emocional? Muito mais do que uma descrição de Olha, cargo. que legal. Muito mais do que uma descrição de cargo. Então, é importante que, primeiro, faça-se uma investigação do porquê que aquela vaga está sendo necessária, né? Conversar muito com quem é a liderança dessa vaga, por que que uma pessoa saiu daquela vaga, por que aquela vaga ficou livre, Entendi. ou por que uma necessidade se fez. Isso tudo interfere? Tudo interfere. Tudo isso interfere, porque aí você vai formando, né? Tá vendo como que é uma investigação minuciosa? Que legal, gente. E aí depois você vai levantando. Precisa ser, então não é só o dono da empresa que contrata, ele precisa ter que vai levantar esse perfil. Muitas vezes, porque às vezes a experiência dele do lugar onde ele tá, mesmo que ele já tenha no passado ocupado essa vaga aqui, comecei do zero, eu já trabalhei aqui. Hoje as coisas estão diferentes. Entendi. Então, hoje, do tamanho que a empresa tá, do jeito que ela tá, eu preciso entender dessa liderança aqui. Que Então, legal, olha, tem que gente. ter um conjunto com a liderança direta. Se o dono, né, quiser participar, muitas vezes são empresas enormes, eu trabalho com empresas muito grandes. Se o dono puder e quiser estar, né, a liderança maior puder estar ali e quiser, ótimo, né? Então, a gente tem que ter uma união disso tudo, de preferência com um profissional da psicologia, que é uma pessoa treinada para ter esse olhar, para fazer esse tipo de entrevista, né? Para ajudar a traduzir essa busca e implementar o que mais que está faltando para ser buscado, que tipo de perfil que é necessário, porque é o psicólogo que vai ajudar a traduzir qual é o perfil necessário. Muito legal. E se hoje o profissional, ele não tem tanto questão financeira mesmo, de ter um psicólogo numa empresa menor? Uhum. O que você falaria para ele olhar? Para ele entender? Exemplo, eu cozinho sozinha. Eu tenho uma marmitaria em casa, eu comecei aqui, ou eu vendo bolo, que a gente tem muito esses microempresários. E aí, de repente, ele entendeu que ele precisa contratar alguém, né? Para ele começar certo. Ele precisa de uma vaga hoje, sei lá, de manipulação de dentro da cozinha. Um auxiliar para ele. Uhum. Como que ele poderia olhar hoje para essa contratação? Te dar duas respostas. Primeiro, se houver alguma possibilidade, né? Você não precisa ter o psicólogo dentro da empresa a tempo integral. Você não precisa ter ele contratado dentro da empresa para você ter uma seleção feita por um psicólogo. Entendi. Né? Você pode contratar uma pessoa desse cargo só para fazer aquela, né? Só para fazer esse tipo de trabalho. Eu já fiz muitos. Entendi. Né? Então, você faz essa análise, sabia, só não. aquilo pontualmente e pronto. Você não precisa ter aquela pessoa trabalhando ali. Mas que vocês tenham a atenção de que essa pessoa precisa fazer toda uma investigação. Ela não pode ela precisa entender, vamos lá de novo, desde o... Né? Eu trabalho dessa forma. Entender desde lá o começo, entender a cultura da empresa, entender, né? Até ela chegar nessa vaga para ela montar esse perfil. Entendi. Quanto mais afinado for isso, mais próxima ela vai chegar. Mas, se for uma pessoa que hoje está começando mesmo, que não tem nenhum recurso financeiro, né? nenhum recurso financeiro, que ela possa observar e entender que não é só, por exemplo, ser uma pessoa de confiança. Aqui em Franca, eu vejo muito isso. É né? verdade.
é filho do fulano. Eu contratei porque é filho do fulano. Eu conheço muito. Eu sei que é de família, né? Não é só por ser uma pessoa que você sabe a origem, a procedência, assim, né? Que, assim, muitas vezes isso não garante muita coisa. Mas poder entender, na hora de fazer essa entrevista, que tipo de pessoa eu tô precisando aqui, como que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com quem conversa, com quem não conversa, uma pessoa que precisa se dar bem com outras pessoas, uma pessoa que vai trabalhar quietinha, vai trabalhar numa sala fechada, então precisa ser uma pessoa que dá conta disso, precisa ser uma pessoa multifunção, ela vai trabalhar com isso, com isso, com isso, com aquilo. Então eu preciso buscar entender bem esse perfil e buscar as questões relacionais também. Entendi. Um perfil psicológico também. Sim. Né? Quanto mais puder desenvolver o que aquela vaga precisa, em termos técnicos, mas também em termos relacionais, né? Muito soft bacana skills, isso. hard skills, né? Quanto mais puder entender isso, melhor. E se a gente tem um perfil de um proprietário hoje centralizador? Aqui é comum demais. É muito comum. Nossa, meu Deus. E aí ele fala assim, eu me deparo muito com isso. Olha, Denise, você cria um processo legal, aí vem o psicólogo, né? Faz aquela descrição da vaga, organiza aquela coisa bonita, aquele jeito muito bacana. E a gente junto, né, olha e fala, não, junto com a nutricionista, o psicólogo fala, não, isso aqui vai dar muito certo, né? Você sai de casa numa empolgação, né? Aí chega lá o dono e fala assim, não. Se eu não estiver presente, aí na hora que você vai implantar, ele entra no meio. Como que a gente... Então, agora eu vou perguntar até por mim, né? Como é que nós, profissionais, podemos lidar com isso? E até mesmo um gerente, porque assim, a gente fica doente. Sabe? Eu fico com dó do gerente, sabe? Teve uma moça que começou a chorar, falou, não tô aguentando mais. Eu gosto muito daqui, é um lugar que me agrada, eu gosto do trabalho, que tem todo esse perfil, igual nós estamos falando aqui. Mas na hora dela executar, ela não pode. Como é que a gente lida com isso, Débora? Fala pra Nossa, é muito difícil, né? Por isso que é tão importante qualquer tipo de trabalho que for desenvolvido na empresa, começar pelo proprietário, né? Por quem lida diretamente, por quem tem influência direta ali nas demandas daquela empresa. Que em Franca é muito comum isso, né? Muitas pessoas cresceram, as empresas eram pequenininhas ali dentro de casa, geralmente aquele que criou a empresa fazia de tudo e aí ele foi crescendo e ele cresce com essa crença de que só ele que sabe fazer. Sim. Né? E aprender a delegar é uma tarefa difícil. Eu sou condescendente assim com os empresários, porque eu sei que é uma tarefa difícil. E por trás disso existe muito medo. Toda pessoa muito centralizadora é muito insegura, né? E aí, quando ela tem a posse, para ela, aquilo é confortável. Eu não sei se é bem confortável, mas ela se sente mais segura ela fazendo aquilo, né? Mas, normalmente, esse perfil é tão engraçado, né? Porque eles dão ordens que eles mesmos questionam as próprias ordens. E aí, nessa hora, é importante ter alguém para falar, para devolver isso. Falar, fulano, olha, você me pediu isso, mas você tá vendo que agora você tá, né, colocando uma barreira que você tá colocando essa intervenção, tá fazendo um empecilho para que isso seja realizado? O que de fato você quer? Olha, como gerente, eu vejo que as coisas não são por aí. O que você gostaria de fazer? Como gerente, se a gente for por esse caminho que você está propondo, a gente vai ter isso, isso e isso. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para colaborar com você. Para somar, né? Porque geralmente quem é muito centralizador tem o outro como ameaça. E aí é muito duro, porque vai gerando uma reação em cadeia. As outras pessoas não conseguem crescer. E aí ele mesmo vai reclamando, porque, nossa, todo mundo, eu tenho que fazer tudo, eu tô muito cansado, todo mundo depende de mim. E tal. Nossa, você falando disso, me vê um cenário, aí o dono não manda aquele colaborador embora. Ele fica, parece que, dependente daquele colaborador. E aí, quando a gente fala, olha,
a gente precisa mudar, porque as regras, porque a gente trabalha com alimento. Não tem meio termo. Né? Ou é, ou não é. Ou faz, ou não faz. É a receita que tem que seguir, é o processo que tem que ir, é a limpeza que tem que fazer. Não tem como falar assim, não deu tempo. E não é igual fábrica, né? De alguma outra produção que, deu horário, você solta aquele processo e vai embora. O processo tem que concluir. E muitas vezes o colaborador não responde com aquilo que a empresa necessita daquele cargo, daquele processo. E ele não manda embora, Débora. Ele não manda embora aquele colaborador. E aí ele tá vendo, ele reclama. E aí o processo fica repetitivo, porque eu não consigo, eu não posso mandar embora. E aí nós vamos deparar hoje, né, com a realidade, não só de Franca, eu acho que do Brasil inteiro, né, a escassez de mão de obra. E aí eu não posso mandar embora. Porque como é que eu faço? Quem vai fazer? Aí eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá cozinhar. Você tá entendendo? E aí, meu trabalho, muitas vezes, fica limitado. Por quê? E se aquele colaborador joga o pano lá e vira as costas e vai embora, eu mesmo falo, gente, eu não sei cozinhar, né? Eu sei liderar um processo, mas cozinhar eu não sei. E muitas vezes a gente fica muito limitado com isso, né? Eu vejo a dependência de donos com colaboradores, né? O medo, né? Medo. O medo de ficar sem, né? O medo porque... É tão parecido com um final de relacionamento, né? Às vezes a gente percebe que um relacionamento não tá bom, mas a gente fica com medo de ficar sozinho, aí fica com medo do que os outros vão falar? Com medo de ser prejudicado de alguma forma. Ah, não, mas isso que eu já tô acostumado. E né? aí prefere ficar no caos? É assim mesmo, aí prefere ficar no caos, né? Tá num estado de negação que não consegue perceber que, às vezes, manter alguém... E lidar com a falta é muito melhor, manter alguém, né? E manter alguém é muito pior do que lidar com a falta, Sim. né? E o tempo de procurar uma nova pessoa. Porque assim, uma pessoa que tenha aquele perfil. Porque assim, eu mandei embora. Claro que aquilo ali vai fazer uma falta. Óbvio, igual nós estamos falando. Mas deixar o rio fluir, né? Vão vir pessoas boas, vão vir energia boa. As coisas vão acontecer, né? E eu acho que esse soltar, né? Porque é um período de dor. É um período do problema. O novo vai chegar, né? E talvez, né? Eu me deparo, assim... Eu me recordo de alguns empresários que seguraram... colaboradores por 15 anos, 10 anos, com essa reclamação. E é engraçado que toda solução tem uma desculpa. É impressionante, assim, ó. Você fala assim... Verdade. Mas, vamos lá, mas vamos fazer isso, ó, porque isso pode acontecer isso. Não, mas aí eu não consigo no financeiro, porque a rescisão da pessoa é muito cara. Não, mas, ó, vamos pensar assim, ó, se você pode negociar com ela, sei lá, não sei que dentro de termo de CLT eu não entendo, tá? Mas, assim, a gente pode conversar, a gente pode resolver. E ele fica preso só na dor. Só na falta, né? E é tão engraçado. Aí tem hora que eu brinco e falo assim, deixa que amanhã a gente conversa. Porque... então, assim, esse profissional, né? Esse líder, esse dono, ele tem muito a ser trabalhado. Né? Muitas vezes... Adoece, né? Adoece. Tanto que eu tenho agora um programa, né? De cuidado para os... donos de empresas, que né? Legal. Para os empresários. Como é que funciona? Eu tenho uma mentoria que trabalha só isso. Não só dentro da empresa, porque pode ter um trabalho ali dentro da empresa, mas algo fora da empresa que ele possa se cuidar. Porque que você me fez pensar com essa pergunta, né? Geralmente, os empresários pensam em investir nos funcionários. Certo. Ou ficam com dor porque tem que investir e tal. E eles nunca acreditam que eles precisam de investimento, que eles precisam de assessoria, que eles precisam de cuidado, que eles precisam de uma equipe, de ter pessoas muito boas, né? Grandes líderes. Bill Gates, Jorge Paulo Lemann. Eles têm, né, o Abílio Diniz... Eles têm um lema de contratarem para perto, de buscarem para perto deles os melhores do mundo naquilo que eles não sabem fazer. Né? Ninguém sabe fazer tudo. E a evolução, ela vai vindo, né? Exato, ninguém sabe fazer tudo. Né? Então, se essa pessoa pode ser cuidada, né?
no CNPJ e no CPF, Que eu legal. acho que isso é, nossa, um ganho enorme para a empresa. E aí, quando você fala desse cuidado que você pode dar dentro dessa mentoria, ela engloba uma análise mais comportamental de um modo geral, né? Como se fosse um atendimento psicológico, ou não? Ele é voltado para a empresa. Não, ele é voltado para a pessoa. A pessoa. Junto com, assim, haverão questionários, né? Tem toda uma técnica. Uma metodologia. E toda uma metodologia, haverão questionários e tudo. E pode ser em grupo, pode ser individual. E essa pessoa ela é que vai elencar os temas que ela gostaria que fossem trabalhados. Que legal. E aí, através de exercícios e tudo. E aí você pode desenvolver habilidades. Tem um material, tem um caderno, aí tem habilidades que podem ser desenvolvidas, ela pode ali ir se dando conta do que ela não tem, do que ela precisa. Que legal. Ela pode ir buscar. Tipo, a empresa cresceu, eu não sei para onde que rumo que eu tomo, que processo, que passo que eu dou. E essa mentoria, ela consegue trazer essa claridade, né? Isso. Essa luz para eles, né? Colabora muito. Que legal. E os empresários que experimentam isso, né, que vão lidar, assim, com as suas próprias fragilidades, depois que consegue romper essa barreira, porque o empresário, ele acredita que ele não tem fragilidade, que ele não pode ter, que ele não pode mostrar. Então, quais são as queixas? Ele é muito sozinho, ele tem muito medo. Então, a gente tem vários sintomas físicos que aparecem. Muito, né? Então, assim, pessoas que têm problemas cardíacos, ansiedade, crise de pânico, labirintite, problemas estomacais, dores, né? Dores crônicas de coluna, queda de cabelo e etc, né? Aí fala porque assim, além de serem, tem coisas que além de elas serem genéticas, fisiológicas, elas também podem ter origens psicológicas. Olha só. E aí, além disso, e aí não adianta, né? Vou tirar férias. Você tem que resolver o problema. Isso. Porque aí isso tudo vai, né? Essa falta de assumir suas fragilidades para ir buscar o que é necessário, desemboca muitas vezes na família, nos processos familiares, né? Na empresa, nele com ele mesmo, né? Nessa solidão, porque geralmente os amigos são amigos profissionais. Tá. Amigos gerados por causa do trabalho, né, por causa da profissão. E aí, se em algum momento você precisa ou decide se afastar, você não consegue se afastar, porque e aí, seus amigos, na hora do vamos ver, você se sente solitário. Entendi. Ou solitária, né? Que aí, homens e mulheres. Nossa, é um misto, né? Que é tão profundo. É muito complexo. Tem que ter coragem. Por isso que é importante ter um profissional da psicologia, né? Uma pessoa que consegue olhar amplamente. Tem que ter muita coragem. Mas é um dos ganhos. Exige coragem, mas é uma das coisas que mais traz ganho. Eu vou dar um pouco do meu exemplo, assim. É claro que a gente compartilha muito, né? A gente conversa muitas coisas, eu e você. Você me ajuda muito profissionalmente. Tenho muita gratidão por isso. E é muito bacana a gente falar disso, porque hoje eu me coloco como uma profissional não comum, né? Que faz checklist, que só descreve um cargo. Eu percebo que meu trabalho, ele consegue ser amplo, né? Ter uma amplitude muito maior, porque eu consigo olhar esse perfil comportamental, né? Às vezes, furar essa bolha que nós estamos descrevendo aqui nesse episódio inteiro, do empresário, de como que ele tem que entrar, de como que ele tem que falar, é muito difícil. Mas eu consigo, hoje, trazer resultados muito grandiosos, né? Às vezes, numa frase, num jeito de colocar aquilo ali, não imposto. Muitas vezes tem que ser imposto, muitas vezes a gente tem que mostrar de uma maneira diferente para aquele profissional o quanto essa mudança ela é gratificante e o quanto ela pode ser rica, né, em vários aspectos.
Então, hoje eu vejo, assim, eu sou apaixonada por psicologia, eu não tenho nada, mas assim, eu tenho muito, porque você me ajuda muito. Porque você fez muitos anos de análise. Muito tempo, né? Muito tempo. Então, você se encontrou consigo mesma, né? Muito, você teve muita coragem, né? E enxergar no outro aquilo que você teve. Porque tem vezes que eu vejo... Eu sou muito impulsiva, né? Quase não dá pra perceber, né? E eu não tenho medo. O medo não me barra. Mas muitas vezes ele pode me causar alguns danos. E quando eu encontro um colaborador que tem muito esse perfil meu, ou que também eu já tive muito medo, né? Eu já tive muito medo. Quem nunca, né? De alçar novos ares, de ir para outros lugares. Mas quando eu percebo que tem um colaborador, eu consigo ver ele. Isso. Né? E eu percebo que hoje é uma dor muito grande. As pessoas, elas precisam ser vistas. Tanto que a rede social aí tá aí para mostrar, né? Ai, quantas visualizações, quantos likes, quantos views. Mas isso não acontece só na rede social, né? Não, e não é só hoje. Essa é sempre a maior dor do ser humano, né? Essa é a nossa maior busca, sermos amados. Sim. Essa é a nossa maior busca e isso tá por trás de todas as coisas que a gente faz. Né? A gente ser admirado, Só gente que cada um reage de um jeito. Cada um reage de um jeito, em cada contexto, isso entra numa porção, né? Então, quanto mais a gente consegue ver o outro, em qualquer área, gente, não é só na psicologia, sim. não é só na nutrição, em todas as áreas. Se eu consigo olhar para aquela pessoa que está ali na minha frente, quem é essa pessoa? O que essa pessoa pode estar sentindo? Por que isso está acontecendo? E não só olhar ali para o cargo, para o processo, não só enxergar número, né? Se eu posso ir além, o meu trabalho vai ficar muito melhor. Se eu sou um vendedor e eu consigo ver quem está ali na minha frente, quais as necessidades, quanto mais eu faço isso, mais eu me conecto com aquela pessoa. E mesmo que eu não vender naquele dia, aquela pessoa vai voltar. Então, quanto mais conexão a gente tiver, mais a gente vai encontrar as palavras certas para conversar com aquelas pessoas, mais a gente vai entender o contexto delas. Sim. E melhor a gente vai poder trabalhar. E a gente consegue ver a empresa como um todo mesmo, né? Exatamente. Essa é a necessidade, né? Que a gente falou muito, né, nos nossos bastidores, sobre sinergia, né? De que esse contexto, ele é um todo. E que envolve muitos profissionais e que envolve muitos... É muito além disso, né? Eu brinco muito que é o zoom da visão, né? É o zoom da visão. E se a gente não estiver olhando para dentro, para entender as nossas ânsias, os nossos medos, o quanto isso é difícil, a gente não vai conseguir ver o outro, né? Sim. É muito difícil. E que olhar pra gente é o mais difícil. É o mais difícil. Então, a gente precisa olhar pra gente... olhar para os outros, porque a gente vai encontrar muitas pessoas que não sabem nada sobre elas mesmas, né? Que estão vivendo situações, culturas muito diferentes. Aí a gente vai juntando, agrupando isso tudo dentro de uma empresa. Com histórias, com culturas diferentes, que entram para trabalhar dentro de uma empresa que tem uma cultura, que tem uma necessidade, que tem um desejo falado e não falado. E aí a gente vai lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante essa sinergia, a sinergia, tanto de você poder contar com vários profissionais para te ajudar. Sim. Então, o profissional da contabilidade junto com o médico, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, junto com o gerente, e aí trazendo, né, aquela pessoa que vai ser o consultor para colocar as máquinas certas, o arquiteto, que a gente estava conversando sobre isso, né? Alguém que seja especialista para poder fazer aquele projeto e N outras coisas. Então, fazer essa sinergia é poder entender que a gente precisa olhar para todos os pilares, contar com todos os profissionais, porque existem muitos pilares dentro da empresa. Não só o pilar técnico, né? Mas a gente tem o pilar de gestão de pessoas. Sim. E eu não estou falando aqui só de RH. Né? Ótimo tocar nisso, né? Eu não estou falando aqui só de
palestrinha motivacional. E eu falei palestrinha aqui não querendo diminuir, Sim, tá? sim. Mas é porque é muito É muito banalizado. É muito banalizado isso. Ah, entendi. Né? As pessoas entendem que isso é tudo muito pequeno. Eu escutei um proprietário falando, vem aqui, fica jogando bolinha pra cima só e não muda nada. Isso. Né? É Porque muito não além. entende o contexto. E isso é muito além. Né? O quanto isso lá dentro pode mudar uma cultura inteira. Exato. E se você é né, o dono da empresa, e você não está entendendo, se você está achando que aquilo ali é só bolinha, se inteire mais, vai conversar mais com esse profissional que está fazendo esse treinamento para você. Sim. E se você é o profissional que está fazendo o treinamento, fale muito com os líderes, não só o dono da empresa, mas todos os líderes. Explique muito para as pessoas o seu papel ali, o que você está fazendo, por quê, né? Faça um bom descritivo, faça uma boa conversa. É tão engraçado isso, né? Porque, assim, a gente pega um patamar, e eu vou falar muito de mim um pouquinho aqui agora, porque quando eu comecei nessa busca incessante dessa minha profissão, de ser um pouco diferente, de buscar algo diferenciado, eu também já me deparei com o degrau inicial. E normalmente você encontra empresas hoje onde a cultura da empresa é o reclamar. E não o resolver. Né? Então, assim, chega lá, fala mal do dono, fala mal do líder, fala mal do entregador, fala mal do cliente, fala mal do caixa, e começa a falar mal, e a gente não consegue ter um resultado. Não sei se é um perfil meu, mas eu quis sair dessa bolha. Porque isso não leva a nada. Né? Você tá ali para ganhar o dinheiro do profissional, do proprietário, da empresa, e não tem resultado. E eu gosto de resultado. Como a gente quebra isso? Essa reclamação o tempo todo, né? Tipo assim, cada solução é um problema. Como a gente quebra isso com essa visão da sinergia, dessa motivação de olhar para dentro? Como a gente quebra isso, Débora? Porque isso é muito comum. Mas você tá falando agora do empresário? Eu acho que tô falando da cultura da empresa. Começa dele? Começa dele? Se não começou dele, ele pelo menos Permitiu. Ele é anuente. Ele permitiu. Se não começou com ele permitiu. Então... Tem que começar de lá. A gente precisa fazer uma investigação muito grande, né? Um profissional qualificado precisa fazer uma investigação muito grande e entender de onde vem, né? E seguindo as pistas, entender de onde vem isso. E saber se ele quer resolver, né? E saber, claro, né? E poder tratar desse sintoma, porque isso é um sintoma. Isso é um sintoma. É um sintoma que a gente pode, né? A gente está olhando a empresa como um organismo vivo. Entendi. Então, a gente trata isso como um sintoma. Olha, esse é um sintoma. Como a gente pode cuidar disso? E a gente pode falar das causas? Tipo, vamos dizer nós, dentro da empresa, né? Olha, isso é um sintoma. A gente diagnosticou um sintoma. Mesma coisa de falar assim, você tá espirrando muito. Sim, isso é uma gripe. Sim. Nós temos... Aí, o fechar dos sintomas, a gente pode falar que isso pode piorar, que se não tiver aquilo ali... Mas não só o sintoma. A gente precisa ir em busca das causas, né? E aí, a gente pode mostrar se a gente... Então, eu diagnostiquei olha, a gente tem esse sintoma, que isso está acontecendo. Olha, a gente precisa fazer um trabalho assim, isso pode levar a tais consequências, isso... Legal, né? Esse tipo de cultura é um risco psicossocial, né? Porque atrapalha demais o clima da empresa, né? Adoece, e etc. Fora as outras coisas que tem, né? Reclamação, fofoca e etc. Que andam de mãos dadas com isso e que trazem muitos riscos, né? A comunicação é um dos elementos mais importantes da empresa, da vida, de qualquer coisa. Acontece o contrário também? Tipo assim, o proprietário não tem esse perfil de ficar falando mal. Mas ele é conivente, ele não intervém. Isso também é um problema. Isso é um problema gigantesco. Não é assim, é normal. Não, daqui a pouco para, né? Porque teve um lugar que eu trabalho até hoje, e que usaram de racismo, né? Palavras pesadas, né? Coisas que interferem
criminalmente, vamos dizer, Sim, né? E sim. que Assédio moral. assédio mesmo, assim, um negócio pesado. E que pessoas que vêm de uma cultura diferente. E o dono, ele não consegue lidar. Parou. Daqui chega, e aí pede pra gente resolver o problema. Às vezes consegue. Isso também é um sintoma. Isso também é um Isso sintoma. também é um sintoma. Então, num diagnóstico, eu olharia, olha, eu tenho esse sintoma, aí eu tenho esse sintoma também, né? Vem do dono, um sintoma. O dono não intervém, é outro sintoma. Então, nós estamos falando que as polaridades, né, tanto o passivo, quanto aquela pessoa que é muito rígida, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Que é isso que hoje a sua mentoria, o seu trabalho, consegue ajudar o proprietário a ter esse balanço, né? A entender que nenhum dos dois lados você pode ficar. Sim. Para ele, assim, a proposta é ele poder olhar para ele mesmo, né? Entender quais que são os pontos fortes que trazem ganhos para ele investir cada vez mais nesses pontos fortes. E para aquilo que não traz ganho para ele, né? Quais são as coisas que te prejudicam na sua personalidade, no seu comportamento? O que te prejudica, né? E isso, claro, tem a minha ajuda, não é? Ele não vai ver isso precisar ver isso sozinho, né? E poder fazer um trabalho de lidar com essas coisas que prejudicam. Então, como eu vou lidar com isso? Bacana. Nossa, muito legal, muito legal. Eu penso que isso é tão rico. É muito rico. É muito rico, sim. É de uma satisfação muito grande para mim, né? Poder ver uma pessoa quando ela começa o processo e depois que ela termina o processo. Isso é muito satisfatório. É muito rico. Eu imagino, porque é um privilégio. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Privilégio. É muito rico. Satisfatório demais, né? E falando em privilégio, né, lembrei de falar uma coisa, né? O profissional que está acompanhando, ele não vai julgar, né? O psicólogo, ele não vai julgar. Ele vai te ajudar a perceber aquilo que te traz ganhos na sua personalidade e aquilo que te traz malefícios. E vai te ajudar a fazer escolhas e lidar com aquilo. Então, assim, né, nenhum profissional da psicologia vai julgar, tem o propósito de julgar, né? Ele está ali para colaborar. O processo é de transformação e é muito satisfatório. É legal falar disso, né? Porque muitas vezes a gente tem esse medo, né? Que a pessoa vai falar de mim, né? Nossa, eu entro na empresa, a pessoa vai falar assim... Vixe, nossa senhora, você vai ver que isso aqui tá uma bagunça. E a última coisa que a gente olha é a bagunça, né? Porque a gente já tá pensando aonde a gente pode auxiliar aquilo ali, né? Porque o nosso trabalho é esse, né? É levar melhorias para onde a gente passar. Sim. E você também me fez pensar num medo muito grande que existe, que é o do sigilo, né? Essa pessoa vai contar as minhas coisas para as outras pessoas, ou ela vai contar as coisas da minha empresa para outras pessoas, né? E isso é uma questão, assim, além de ser uma questão legal, né? Nós temos... Sim, ética, né? Temos uma ética do sigilo, é uma questão moral, né? É uma questão moral, essa questão do sigilo. Sim. Então, não se preocupe. A gente pode comentar os fatos, às vezes a gente fala aqui, mas jamais, né, expor o nome de alguém ou falar alguma coisa. Sim, a gente dá alguns exemplos, mas são exemplos genéricos, né, aleatórios. E por isso que é importante você saber da história daquele profissional que você está contratando, né? Você ter referências sobre aquele profissional, né? Não é uma contratação qualquer que você vai fazer também. Sim. Né? Muito legal, Débora. E, de forma geral, né? Que dica você daria hoje para o proprietário? O que eu falaria para o proprietário hoje, né? Depois de tanta coisa aqui que a gente conversou, cuide-se. Cuide-se. Né? Cuide de si mesmo, né? Porque você, proprietário ou proprietária, né? Você é a identidade da sua empresa. A sua empresa reflete muito do que você é. Mesmo que você não trabalhe diretamente em todos os processos, a sua empresa
transpira o que você é. Que legal, muito bacana. E eu não ia falar disso não, mas eu acho legal. Pro colaborador que está assistindo a gente, que deseja subir de cargo, de ser alguém melhor, a dica que você daria hoje para ele? O que eu daria? Seja uma pessoa ética, seja uma pessoa cuidadosa, faça o seu melhor onde quer que você esteja. Lembre-se que você está sempre sendo observado, né? Eu lembro que eu fui trabalhar com um amigo, que é o Daniel Machado, e a gente tinha sido amigos, nós tínhamos sido amigos de muito novos, assim, de... Adolescência. Adolescência, isso. Estava esquecendo o nome. A gente tinha sido amigos de adolescência. E o perfil, né, um pouco, porque nós nos afastamos, e um pouco do que nós pouco tivemos relacionamento durante esse tempo, mas aquilo que havia sido construído nessa época permaneceu. E aí a vida, eu não tinha nem profissão, assim, nem era formada nessa época. Na época. E aí eu fui trabalhar na empresa dele depois de 20 anos, 25 anos, alguma coisa assim, né? Então, as portas, é importante a gente entender, né? Que a gente precisa fazer o nosso melhor, deixar o nosso melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque sempre tem alguém que está trabalhando perto da gente ou que está sendo atendido pela gente, né? Que eu costumo dizer que são os olheiros, Sim. Né? Sempre tem olheiros. Sempre tem. Sempre que eu tô em algum lugar, que eu vejo um atendimento, eu penso naquela pessoa. E se eu puder indicar ela, eu indico. Sim. Eu gosto muito de falar, nos lugares que eu trabalho, que por mais que você é CLT, você trabalhe para alguém que não é o seu próprio negócio, mas você é dono do seu negócio. Exato. Você é dono de você mesmo, você precisa se vender e você se vende mesmo que você não queira. Sim. Onde quer que você esteja. Seja na festa da empresa, então, nem se fala, né? Mas seja na festa, nas festas corporativas, seja na rua, né? Você vai exalando quem você é. Seja porque na hora de buscar o filho na escola. Exatamente. Como você trata as pessoas, onde você vai, né? Onde quer que você esteja, você exala, né? Antes de você ser um colaborador, você é uma pessoa. E a sua profissão, ela vai sendo exercida através da sua pessoa. Então, é preciso se lembrar disso. E é legal a gente falar disso também, né? Porque isso tudo define a gente, né? Com quem a gente anda, como que a gente se comporta, se a gente segue regras, se a gente gosta disso, de trabalhar mesmo, né? De vestir a camisa da empresa. Porque a camisa não é a da empresa. É a nossa camisa, né? A gente tá ali naquele momento prestando um serviço. Né? Isso. Eu gosto muito de falar isso. Eu sou parte daquilo. Né? Eu sou parte daquilo. Então, quando eu tô dentro de uma empresa, eu sempre falo nós. Sim, nós estamos construindo uma história. Nós estamos construindo uma história, porque se você é a pessoa que coloca ali o nibs, né, o pedacinho do cacau em cima do cupcake ali, né, você é a representação daquela empresa. A limpeza. Você faz parte daquela história. Aparecendo ou não aparecendo, você é parte daquela história. Orgulhe-se disso, sinta-se pertencendo. Busque lugares também que tenham sinergia com você, que tenham a ver com a sua personalidade. Agora, lembra também que nem tudo é fácil. Sim, né? É uma construção. Não é no primeiro, né? Não é no nosso primeiro passo, no nosso, né? Que nem tudo são flores, não é nos primeiros caminhos que a gente vai tendo recompensa. A gente precisa trabalhar até a gente mostrar o nosso valor, né? Não é fácil. Sim. Né? Mas é recompensador. O papai fala muito, né? A única coisa que nasce grande na vida é lápis. O resto você tem que construir. E isso é uma verdade, né? Porque todo mundo, hoje, do modo instantâneo, todo mundo já acha que vai chegar ali, eu sou chefe de cozinha, eu já sei tudo. E por mais que a gente saiba tudo, você muitas vezes vai voltar no seu lugar, aonde você precisa estar junto com o outro, né? Humildade
é uma das coisas que mais leva a gente à frente. Não é ser bobo. Não tô dizendo resignação, É. né? De você, assim, o tempo todo você... Isso, você tirou a palavra da minha boca, né? Não é isso. Mas é você ser humilde ao ponto de você saber o que você precisa retrucar ou não. Sim. O que você precisa falar ou não. Como você pode ou não falar. Né? Que em determinados momentos a gente vai fazer coisas difíceis mesmo. Pra gente poder alcançar coisas maiores. Sim. E É que- poder ter capacidade de suportar. É que eu falo muito, né? Entender que a gente está num todo, num momento onde a gente pode colaborar com aquilo. Ah, mas eu não... Igual, às vezes eu chego na cozinha, eu não sou faxineira, mas eu não tenho problema nenhum lavar uma louça. Né? Eu tô vendo que tá um caos ali, eu vou ajudar, eu vou auxiliar aquele processo, né? E isso não me denigre como profissional, né? Pelo contrário, te agrega. Me traz né? muito mais próximo, Porque você né? entende que você é parte do todo. A gente precisa colaborar onde é necessário. Sim. Muito legal. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos lá. Vamos lá. O que te fez escolher essa profissão de psicóloga? O amor pelas pessoas. Eu sempre gostei de gente. Que legal. Uma palavra que define a psicologia para você. Coragem. Coragem. Coragem de se conhecer, coragem de perceber coisas difíceis em si mesmo, coragem para estar com o outro, né? Para estar em relação com o outro. Ver o outro, né? Coragem. Bacana. Uma frase que te inspira. É uma frase de Santo Agostinho, vou falar o finalzinho dela, né? Que ele diz assim: se tiveres o amor enraizado em ti, nada senão o amor serão teus frutos. Que lindo. Bonito, né? Lindo. O que não pode faltar em uma equipe de sucesso? O que não pode faltar em uma equipe de sucesso é preparo, processo e cuidado com as pessoas. Vou incluir mais uma no seu... Põe. Sinergia. Vai. Sinergia, é. Junto, né? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Um todo. Todo mundo trabalhando junto. Muito legal. O empresário nasce líder ou ele aprende a liderar? Ele pode nascer com uma porção ali de liderança, né? Mas ele precisa sempre aprender. Desenvolver? Ele precisa... qualquer profissional precisa sempre aprender. Legal. Aprender mais. Nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Sobre liderança, sobre seu negócio, sobre as pessoas, sobre o momento, sobre o mercado. A gente sempre precisa... E não só do assunto saber mais. Relacionado à sua profissão. Saber, ter curiosidade pela vida. Entender. Ser uma muito pessoa legal. curiosa pela vida. Muito legal. Centralização é controle ou insegurança? Centralização. O controle é irmão da insegurança, né? Ele é um derivado da insegurança. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Então, um não é o outro. A insegurança pode ser só insegurança e não necessariamente ser controle. Mas onde tem controle rigoroso, né, um excesso, nós estamos falando um excesso de controle, não um controle, por exemplo, de acompanhamento, de padrão. Nós estamos falando excesso de controle, né? Entendi. Que é a centralização. Aí sim, ela tem a ver com a insegurança. Nossa, é muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso. Muito bacana. A gente acha que é o contrário, né? Que talvez é isso que a pessoa queira parecer, né? Qual a melhor palavra que define um bom líder? Humildade. Humildade, porque a arrogância, que ela é muito vista naquela liderança autocrática, né? Que é a liderança onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela afasta as pessoas, né? Então, a gente precisa buscar sempre a humildade, porque se você for humilde, você consegue lidar com as suas dificuldades,
Você não fica sozinho, você busca as parcerias que são necessárias, você tem a força que você precisa ter, você tem curiosidade a respeito da vida. Eu acho que assume também quando erra, né? Assume quando erra, com certeza. Porque a gente não sabe tudo, né? Exatamente. E errar tá tudo bem, desde que você entenda aquilo, né? E às vezes assumir que a gente não sabe tudo não é sobre errar também. Então, eu não tenho conhecimento de nutrição que você tem. Eu preciso de um profissional como você. Então, eu vou precisar de um arquiteto, eu vou precisar de um mecânico, né? É poder também entender isso. Sim. Eu não preciso saber tudo. Muito legal. E um conselho para quem sonha empreender hoje? Nossa, um conselho para quem sonha empreender hoje. Vai atrás do seu sonho e também... Deixa eu traduzir isso, deixa eu ver como que eu posso traduzir isso. Que o seu sonho, ele possa ser organizado, que ele possa ser planejado, que ele possa ser pesquisado, que você tenha muito... Não é processo que eu quero dizer, mas que você tenha cuidado com esse sonho, né? Que não seja só um sonhar, assim, né? Apaixonado, que você tenha alicerce, que você busque, que você, né, possa fazer de tudo para saber como crescer. Né? Não é ser impulsivo. Não é só um sonho. Entenda esse sonho. Traduza ele. Traduza seu sonho. Cuide do seu sonho e continue sonhando muito. Bacana. Porque sem sonho a gente não vive, a gente morre. Morre mesmo. Cuidar da saúde mental é? Essencial. Essencial. Fundamental. Fundamental, porque é através dela que todos os nossos outros processos funcionam, né? Sim. Porque é através da nossa saúde mental que a gente compreende o mundo. Sim. Que a gente toma decisões, que a gente faz ou não faz coisas, né? Então, é essencial. Bacana. E se você pudesse deixar uma única mensagem aqui para os proprietários de food service, né, que estão te ouvindo hoje, qual seria? Cuidem-se, né? Cuidem de si mesmos e cuidem muito das pessoas que estão com você. Peçam ajuda, né? Façam essa sinergia, trabalhem em parceria, busquem os melhores profissionais para que esse sonho possa continuar acontecendo e para que ele seja melhor ainda, né? E não é porque está começando pequeno, né? Não tem tanta condição de investimento. Porque, às vezes, tem um curso na internet, um podcast, uma história. Vai né? atrás, porque isso. não é só a falta de dinheiro que seja uma desculpa, né? Muito legal. E, às vezes, a pessoa faz a ideia de que um determinado trabalho é um valor tão grande que ela não pode arcar com aquilo e, de repente, a hora que ela vai ver, nem é daquele jeito. Existem outras possibilidades, né? Esteja aberto, né? Exato, vai buscar. Muito obrigada por você ter vindo. Ai, gostei muito. Foi muito rico, né? Foi. Uma delícia estar com você, mais um pouquinho. Nessa história, nessa nossa vida, pensar nessa nossa trajetória, a gente aqui hoje, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Fico emocionada porque é minha irmã. E que sua vida seja um sucesso. Te desejo tudo de bom. Você já é uma profissional que eu admiro muito, muito. Você também. Tá bom? Beijo. Obrigada, pessoal.